Hoje você lidera muito mais por inspiração, por ser referência. A liderança entendeu? deixou de ser uma liderança de poder para uma liderança Total. de inspiração. Né? Jesus tinha poder, mas ele nunca usou do poder dele, sempre usou da autoridade que ele tinha. Olá, meu amigo e meu irmão, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Quírios, aqui na Lapa, São Paulo, e você é o nosso convidado a sentar na mesa hoje com uma das pessoas que eu admiro, que é uma alegria. Recentemente citei ele numa pregação e fazia um tempão que eu não encontrava, e hoje a gente teve a oportunidade de se reencontrar para fazer esse podcast. Ele é bispo de uma das grandes igrejas aqui do Brasil, ele já trabalha na área de comercial, de desenvolvimento de projetos, de crescimento, de liderança em várias áreas dessa igreja, e é um querido. Eu costumo dizer que ele é uma bateria. Estar com ele é uma alegria. Eu espero que você participe conosco desse bate-papo aqui, que hoje eu tô com o Bispo Filipe, querido. Te amo, Klaus, Também querido, te pastorzão. Pô, uma honra estar aqui, viu? O Bispo Filipe, para quem não sabe, foi ele que me colocou lá na televisão, na Rede Gospel. Pô, que legal. 200 programas. Foi ele que acreditou na gente aqui, na Quírios. Cara, você vê como que a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? Foi num bate-papo um dia com o FJ, né? FJ querido. Um beijo, Tamo FJ. junto, pô. A gente batendo papo, o FJ falou: Bispo, você precisa conhecer meu pastor querido, tá expandindo com a igreja, tá crescendo, tá avançando. Eu falei: pô, vambora, o que a gente puder ajudá-lo nesse crescimento. E foi um período muito legal na Rede Gospel, né, pastor? Foi uma experiência, foi um E ver a igreja gigante aqui, nossa, que prédio lindo, maravilhoso, acompanhando você, a Lupe, toda a igreja nas redes sociais, a gente vê esse desenvolvimento, esse toque de excelência, a forma que vocês encaram o ministério, é algo assim muito inspirador, muito legal. E eu me sinto participante de tudo isso, muito legal. Bom, para quem não conhece, o Bispo Filipe, ele é eu vou dizer assim, o braço direito e o braço esquerdo, né, do apóstolo Estevão Hernandes, Amém. da Fernanda, né, da Bispa Sônia. É um querido. E hoje eu quero conhecer um pouco mais do primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho do Filipe. Amém. Como é que o Filipe se converteu? Como é que você chegou nessa empreitada? Conta para mim. Olha, Klaus, eu gosto de falar da minha história porque eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho dela. Porque quando eu nasci, a minha mãe ela teve um problema na gestação muito grave, muito sério. E a ponto da minha mãe entrar no centro cirúrgico na formação, ali na gestação, no final, e os médicos abrirem e terem que fechar ela novamente. E ali ela pegou uma infecção muito grande. E o meu pai, nessa época, o meu pai e a minha mãe, eles não eram convertidos nesse período. Eu tinha uma tia minha, que foi a primeira a se converter de toda a família. Minha mãe veio de Minas, são 11 irmãos. E vendo a situação desesperadora do meu pai, ela falou, olha, se você permitir, eu posso pedir para que o meu pastor, ele vá lá orar pela Elizabeth, minha mãe, querida, te amo. E com certeza... Olha o príncipe aqui. E com certeza alguma coisa vai acontecer. E quando o pastor Abílio, olha só, eu lembro do nome dele, já falecido, orou pela minha mãe, quando ele saiu do quarto do hospital, daquela situação toda, ele falou pro meu pai, falou: olha, a tua esposa ela vai gerar esse filho, ela vai ter uma recuperação em tempo recorde, e Deus tem uma grande obra para fazer na vida dele. Oh, glória a Deus. E ali foi um pontapé pro evangelho do meu pai, pra salvação do meu pai, porque dali o meu pai acabou se convertendo também, ele e a minha mãe. Então eu posso dizer que eu fui criado num lar evangélico, né? Com 9 anos de idade, a gente chegou na Renascer, meu pai. Tinha 9 anos? Com 9 anos de idade. Eu tenho 31 anos de Renascer. Que legal. 31 anos de Renascer. E eu falo que eu tenho muito orgulho, porque eu tenho um pai materno que me colocou na igreja, e eu tenho um pai espiritual que fez parte da minha formação, e hoje eu sou bispo. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. Nesse meu período de 9 até a minha conversão com 17 para 18 anos, eu passei por todo o processo de adolescência, que não é um processo fácil. Tive
tive as minhas presepadas, entendeu? Tive as minhas quedas, passei pelas minhas desilusões, frustrações, tudo. Quem não teve? Quem não teve? Mas teve um dia, eu lembro que a minha mãe, ela ia no nosso quarto, eu dormia no mesmo quarto que meu irmão, numa beliche, e a minha mãe todo dia, por volta das 4 horas da tarde, ela ia chamar a gente e falar, ó, se troca aí que a gente tá indo pra igreja. E naquele dia, teve um dia que eu já tava meio que pronto. Ela falou, nossa, já tá pronto, geralmente é difícil, né? Aquele parto pra sair de casa, quem tem filho pequeno sabe como é que é, né? Seja para qualquer lugar que for, a não ser que seja pro parque, pra praia ou pra viagem, né? Porque daí todo mundo se prepara rápido. Mas eu já tava pronto, ela falou, nossa, o que aconteceu? Ela falou, eu falei pra minha mãe, hoje eu preciso ir. Aí minha mãe não entendeu muito bem, mas eu entrei na igreja sem muito entendimento, porque eu ia mais pra agradá-la, porque por muito tempo a minha mãe me forçou a ir pra igreja. E eu louvo a Deus por isso. Interessante, né? Eu louvo a Deus por isso. Talvez nessa geração de hoje, talvez essa estratégia não funcione tanto, né? Talvez me distanciaria da minha mãe, né? Mas por muito tempo eu fui forçado, a gente não tinha uma outra escolha. Ninguém ficava em casa. Todo mundo caía para dentro do carro e a gente ia para a igreja. E naquele dia eu entrei, sentei na Lins, o apóstolo estava ministrando e eu falei, pô, hoje eu vou dar ouvidos para aquilo que esse cara tem para me contar, para aquilo que esse cara tem para falar para mim. E quando eu me dei por si, eu já estava no altar, em prantos, entregando a minha vida para Jesus de uma forma verdadeira, única, radical. E eu me lembro de uma frase eu chamo de pai, eu não consigo chamar de apóstolo, né? Mas eu chamo de pai, do apóstolo. Ele falou, em 5 anos, Deus vai mudar a história da tua vida. Você crê nisso? Cara, aquilo entrou no meu coração, pastor, como uma flecha mesmo, sabe? Como um divisor, sabe? Entrou no meu coração e eu tomei posse daquilo. E, pô, em 5 anos, eu tinha 17 para 18, com 22 eu estava casado já. Com 22 eu já estava trabalhando numa baita instituição financeira, num cargo gerencial, cara, assim, praticamente formado, entendeu? Quando eu te conheci, você estava saindo da... Você lembra? Lembro. Você estava saindo da instituição financeira porque o apóstolo tinha te chamado para trabalhar. Exato. Foi uma decisão também. Trabalhei 12 anos nessa instituição e, graças a Deus, sem nenhum motivo, sem nenhum tipo de orgulho, mas dei certo, eu dava certo, tive sucesso naquilo que eu fazia. Né? E talvez esse seja o nosso diferencial, né? Como evangelho, como igreja. A gente não serve a Deus porque a gente deu errado no mundo e passou a servir a Deus como última alternativa. Isso não. É muito legal. A gente deu muito certo no mundo. Né? A gente deu muito certo. E a gente tem orgulho, prazer de largar tudo para poder servir ao Senhor. Amém. Né? E essa é uma grande marca. A gente não é, antes de ser um grande servo de Deus, um grande bispo, a gente é um excelente profissional, a gente é um excelente pai, a gente é um excelente marido. E essa junção de tudo faz com que você tenha sucesso, o sucesso esperado que Deus tem reservado para você na terra. Me lembrei de né? um professor meu, cortei você, mas é que eu viajei. Não. Eu voltei lá no seminário. E a primeira aula do seminário, meu professor entrou e falou assim, professor de uma igreja grande, falou assim, você está aqui porque você não conseguiu fazer nada na vida e decidiu ser pastor, ou porque Deus chamou você? Aí, responde tudo. Né? E aí responde tudo. Parado assim, eu já tinha também uma carreira e tal, já era tesoureiro de uma empresa, já estava prosperando, e aí aquilo me chocou. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui por quê? Mas aí você está falando, muito legal isso. Exato. Então, a gente, porque a gente vive num período hoje, em pleno ano de 2025, tem um grande influencer que usa essa frase, né? A gente vive um tempo hoje que hipocrisia é igual formiga, tem em todo lugar. Né? Se fala muito e se faz pouco. É verdade. Se fala de amor, mas não se pratica o amor. Se fala do evangelho, mas não existe nenhuma característica de Jesus Cristo naquilo que realmente, na tua pregação, nas tuas palavras, até mesmo nas tuas atitudes. Então, cara, foi muito, a minha história foi tudo muito radical, foi tudo muito bem separado. A gente começa a recapitular,
a gente começa a ver que eu consigo enxergar a mão do Senhor em todas as fases da minha vida, sabe? A minha entrada naquela instituição financeira foi o Senhor que me permitiu entrar ali, né? Foi o Senhor que me conduziu em todas as promoções que eu tive ali. Quando eu tomei a decisão de sair do banco, eu tinha uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, né? Eu lembro que quando eu saí, logo em seguida, houve uma necessidade, o apóstolo me chamou, a Bispa Fê, pô, preciso de você aqui, você consegue vir? Tal. Eu falei, olha, eu tô à disposição, eu já não tô mais na instituição em que eu estava, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que você sentiu esse chamado de Deus de abandonar tudo? Assim? Quando eu entrei na igreja, eu sempre vi o ministério de jovens muito bem desenvolvido. A Igreja Renascer, ela tem essa marca, né? Ela começou, o trabalho do apóstolo falando do evangelho sempre foi com os jovens, sempre foi nas reuniões de segunda-feira, onde tinha o corredor da vida, todo mundo entregando a sua vida ao Senhor, e eu ali, mesmo indo forçado para a igreja, eu sempre vi uma galera se movendo na igreja, mas nunca quis me envolver. Quando eu entreguei a minha vida naquele dia, eu me lembro que eu cheguei em casa, cara, olha, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, a gente não tem, é engraçado falar sobre isso hoje, mas eu tinha uma caderneta com os telefones dos meus colegas de escola. Eu peguei essa agenda, eu dei na mão da minha mãe, e eu falei, olha, queima, joga fora. Que legal. Arranca ela da minha frente. Ela falou, mas do que você está falando? Eu falei, eu estou falando que eu não quero mais o envolvimento com as pessoas que até então eu tinha. Sim. Porque naquele momento eu entendi no meu interior que se eu não virasse uma página, se eu não fosse radical no meu posicionamento, na minha postura, não ia dar certo. E aí, logo em seguida, combinado, porque a nossa ação na Terra, né, o Senhor ele move no mundo espiritual, eu me movo, Deus se move e assim as coisas vão, é uma engrenagem, né? Sim. Eu tive essa atitude, no outro domingo, quando eu voltei na igreja, cara, já impactado, um jovem me abraçou como nunca tinha me abraçado, no hall da igreja. Me abraçou e falou assim, cara, eu vejo que você frequenta aqui e tal, ninguém nunca falou com você, vem caminhar comigo. E a gente tinha um ministério dentro da igreja que se chamava R12. Então a figura de um líder, uma figura formadora, sim, que possuía mais 12 pessoas que ele acompanhava. Quase uma célula. Como uma célula, mas muito interna, né? É uma célula dentro da igreja mesmo, um trabalho de acompanhamento, de adote. E ele me adotou, cara, entendeu? Me adotou, ligou pra mim, me chamou, falou, vai ter uma reunião, vamos sentar, vamos bater papo e tal. E ali eu fui me abrindo. E ali a chama do Espírito Santo foi se acendendo cada dia no meu interior. Aí fui me envolvendo, escola bíblica, aí tem o curso de oficiais. E aí eu fui participando, evangelismo, é show. E aí ali virou o meu núcleo de amizade, literalmente. Né? Deixa eu pegar esse gancho aqui pra gente ir um pouco mais fundo nisso, né? Você falou uma coisa que eu estava ontem pregando aqui para alguns pastores amigos, né? A gente tem um grupo de 50 pastores, a gente estava falando sobre isso. Que antigamente o ensino ele era uma classe, você sentava e ficava dando aula. Hoje a gente está numa outra fase da vida, numa outra era, né? E a gente estava falando sobre essa importância da adoção, né? Como é que você vê isso hoje? Cara, se você conhecer Deus só de ouvir falar, irmão, não vai. Não vai, cara. Tem que ser de com Ele andar. Com Ele andar. E a figura, até explorando um pouco a questão da liderança, tem que ser por inspiração. Eu olhava para aquele cara ministrando, eu sentia algo, eu falava, pô, cara, o que esse cara tá passando para mim faz total sentido para aquilo que eu tô vivendo e enfrentando no meu dia a dia, né? Então a palavra ela foi entrando no meu coração e foi me limpando. Então, como um copo que tem uma água suja, cada ministração parecia que tinha uma água limpa entrando e a água suja ela ia saindo, né? E foi assim comigo, cara. Nos meus primeiros meses de convertido, cara, era palavrão e era 5 palavrão e 5 palavrões e 5 palavras boas, né? Tava tudo misturado. Tava tudo misturado, tava me reconectando, tava me sintonizando ainda. É uma televisão que você consegue enxergar, mas não com nitidez. E aquele trabalho de adoção, de ministração e de formação fez total diferença para mim. E é o que faz diferença nos dias de hoje. O que é esse líder, assim, quais 3 características deles que mais te marcou, assim? Você fala, foi isso que me inspirou. Cara,
Eu não tinha nada para oferecer para ele, Clau. E ele deu amor para mim, cara. Então, um amor sem interesse nenhum. Um amor sem interesse. Sabe, um amor... Por você. A figura de um professor, né? A figura do professor, ela é incrível, porque ele forma sem interesse. O aluno não vai oferecer nada para ele, mas oferece algo espiritual, inspirador, realizador, uma satisfação de ver o aluno aprendendo. A minha esposa é pregadora, professora, perdão, e também pregadora, né, porque é pastora. E ela fala, filho, não tem nada mais emocionante do que você pegar uma criança que não escreve e ver no final do ano ela passar a escrever, cara. É incrível, entendeu? É algo assim emocionante demais, então, entendeu? Você diria que é o amor por você então, e o propósito. O amor, o propósito, o zelo, o cuidado, a assistência, porque teve muitos momentos, não foram um e nem dois, foram vários, que eu cheguei pra ele e falei assim, cara, hoje você vai ter que sentar e me ouvir, porque eu preciso me desabafar com alguém. Eu falava coisas pra ele que eu não falava pro meu pai, não falava pra minha mãe, por mais que eu tivesse um contato incrível, uma liberdade absurda. Eu trabalhei com os meus pais, eu trabalhei com meu pai desde os 13 anos, sempre me abri muito mais com meu pai do que com a minha mãe em si, mas eu passei a transmitir algumas coisas para ele da minha intimidade, sabe? Então passou a ser um elo de amizade mesmo, né? Não era mais um elo de irmão de igreja, sabe? Era um elo de amizade. E tem coisas que a gente fala para um amigo, mas não fala para um irmão, né? É impressionante, né? Então isso fez total diferença na minha formação, total diferença. Eu acho que essa questão de amar as pessoas hoje é um dos principais requisitos da liderança, né? Sim. Se a pessoa não se sente amada, se você não se importa, às vezes quando eu vou preparar uma pregação, eu oro e peço para Deus me dar mais amor por aquela congregação. Sim. Somente quando aqui naquilo eu amo todo mundo, tá, gente? Mas se você Sim. vai para uma outra igreja que você não conhece, eu falo, Deus me ajuda a amar essas pessoas. Porque hoje eu acredito que quanto mais o amor se manifesta, mais a conexão acontece. Total. E quando você transmite a tua verdade, Clau, eu percebia que assim, o meu discurso, a minha conversa com ele, não era uma conversa de palavras bonitas, sabe? Eu percebia que ele era muito parecido comigo, entendeu? Mas ele tava numa fase mais pra frente do que a minha, entendeu? Tipo, a gente então for pegar... Você podia se tornar lá. Exato, entendeu? Podia chegar lá. Exato. Então, e assim, a forma que ele transmitia o conhecimento dele me conectou com ele. Porque talvez se ele fosse muito profundo na pregação do evangelho comigo, se ele apresentasse um Jesus que alguns apresentam aí nos dias de hoje, um jejum meio complexo de entender, burocrático, talvez eu não iria me conectar. Mas a superficialidade dele, entendeu, fez com que eu me conectasse. Então a forma dele falar, o jeito, a forma que ele contextualizava a palavra, entendeu? Os jargões que ele usava, entendeu? Falando com uma certa assim, meio com um palavreado meio diferente e muito parecido com o meu, mas não estereotipado como é o de... com gíria e tal, não estereotipado como é o de hoje, não tinha aquela crentice, sabe? Cara, isso me fez me conectar com ele, isso foi muito forte pra mim. Porque como você mesmo falou, eu falei, pô, esse cara tá falando comigo hoje, mas acho que amanhã eu posso estar fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo com outra pessoa, entendeu? Eu posso fazer bem para outras pessoas também. E conversão, Clau, conversão é transformação. Conversão não é convencimento. Você pode ser convencido de algo e você pode ser convertido. Né? Tem muita gente na igreja convencida. Que comprou uma calça, tem muita calça na gaveta, comprou mais uma e tá ali, puxa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz? Então a pessoa ela tem as mesmas práticas, ela tem a mesma forma de falar, ela tem a mesma forma de agir, ela tem a mesma forma de encarar os problemas, convencido. Tá vivendo uma euforia. Como eu brinco na igreja, eu prego isso, falo sobre isso, tá na praia, mas não passou do joelho ainda, entendeu? Não passou do joelho ainda. Não mergulhou. Não sabe o que é mergulhar. E a grande parada de ir na praia é mergulhar. É mergulhar. Ficar no raso. Ficar no raso, cara. Ficar no raso. Você vai avançando e vai olhando pra tua mãe lá que tá lá na praia te vendo, se ela tá percebendo que você tá avançando ou não. Aí quando a água começa a bater na barriga e no peito, ela fala, volta, volta. E tem muita gente assim, entendeu? Que você quer mergulhar, mas a pessoa fala, ó, tem certeza do que você tá fazendo? Entendeu? Olha lá, hein? Eu ouvi falar aí que quanto mais é dado, mais é requerido, hein, meu? Tem certeza?
Vai trazer responsabilidade para você. Vai te pegar. Exato, entendeu? Eu ouvi muito isso. Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, cara. Deus vai te castigar, imagina. Se Deus pesar a mão sobre nós, onde é que a gente estaria? Eu vou entrar num assunto aqui que me chamou a atenção. O apóstolo Estevão Hernandes, ele é um formador de tribo, assim, no sentido positivo da palavra, né? Hoje nós estamos vivendo a era das tribos, né? A gente tem tribo para todo lado, né? Os influencers geram tribo, as pessoas geram tribo, né? O que eu chamo de tribo, né? É esse engajamento, né? Essa visão engajada, essa similaridade, esse pensamento em unidade. A Bíblia fala que o povo de Israel era dividido em 12 tribos e cada tribo tinha a sua especialidade, cada tribo sabia fazer diferente, né? Sim. Quais são as características que você encontra na Renascer hoje para a formação de tribo, assim? Para formar um grupo tão, sabe, coeso nos pensamentos? Cara, quando eu vejo os apóstolos, assim, as pessoas que a gente acompanha no evangelho, na rede social, eu vejo que fica muito claro, assim, a principal característica de cada um deles, né? Então, você tem alguns pregadores que você vê que ele tem uma unção de cura, assim, absurda, cara. Absurda. Aí você vê outros que você vê no discurso que é uma sabedoria, uma palavra profunda, coesa e tal. Eu vejo a figura do apóstolo, meu pai, eu vejo uma figura assim muito, muito completa e talvez a principal característica dele é a característica da formação. É impressionante. Formação de líderes. Não só de líderes, mas de pessoas. De pessoas. Então assim, eu sou fruto disso. Eu fui transformado pela palavra que saiu da boca dele. Eu fui transformado por uma visão. A gente chama de visão renascer. É uma visão. Que é isso que forma a tribo, né? Uma visão restauradora, transformadora, entendeu? Que abriu os meus olhos, como os olhos de Paulo foram abertos ali naquele caminho de Damasco. Os meus olhos foram abertos. Eu fiquei cego para o pecado, para as coisas do mundo, para os prazeres que um dia eu tive, e os meus olhos brilharam e abriram para outras coisas. Então os meus olhos hoje estão abertos para o evangelho, para a formação, para o cuidado, para o zelo, para a pregação da palavra, entendeu? Para o evangelismo. E o apóstolo ele tem muito essa veia de formação. O nosso trabalho ele é muito focado nisso. Formação de líderes, formação de novos pastores, formação de dirigentes de igreja, formar você, transformar você num super profissional. E qual é o sistema que vocês usam para fazer isso? Cara, eu não posso dizer para você assim que existe uma fórmula mágica que a gente guarda em secreto, numa manga assim, tipo, isso aqui a gente não pode abrir de maneira alguma, ninguém pode ficar sabendo. Tô tentando roubar a fórmula mágica. Não existe isso, mas o que eu acredito que mesmo com o passar dos anos, né, a gente não perdeu esse contato tete a tete. A gente tem o nosso sistema de formação, a gente tem o CEAR, entendeu? Os nossos cursos de ensino dentro de uma plataforma muito bem estruturada. Então, curso de escola bíblica, estrutural, avançada, administração financeira, pastor, presbítero, diácono. A gente tem uma plataforma hoje de estudos que capacita a pessoa, porque o que forma mesmo a pessoa é uma sala de aula. Não tenho dúvidas disso. O altar, ele alimenta o teu espírito, ele fortalece você, ele te põe de pé, ele te envia, mas o que te dá profundidade mesmo é o estudo. Não tem como invalidar isso. E a gente tem uma plataforma, alguns cursos IAD, alguns cursos online ao vivo, então isso faz parte desse trabalho de formação que sempre foi, e que sempre foi um veio nosso e algo de muito investimento da parte da igreja. E até o apóstolo olha isso com muito detalhe. Mas do outro lado da câmera, a gente nunca perdeu esse trato de formação. A gente tem, eu posso falar para você como bispo, né? O apóstolo está sempre se reunindo conosco, e não é online, entendeu? É numa sala, entendeu? É numa reunião. Seja na casa dele, ou seja num escritório, é olho no olho. Entendeu? Eu consigo sentir, eu consigo saber exatamente o que está no teu coração, olhando nos teus olhos. Você entendeu? falou uma coisa interessante. Existem diversos tipos de igreja, diversos tipos de formação de igreja, e a Renascer é um tipo, mas tem as batistas, tem as presbiterianas, tem as metodistas, né? Mas uma das coisas que eu acho que os pastores, independente de qual denominação for, precisam voltar a fazer é olho no olho, né?
Esse negócio de entrar pelo fundo, sair pelo trás, não ter um momento com os seus liderados, pelo menos aqueles mais próximos, não sentar à mesa com as pessoas, né? Aqui eu tenho uma reunião, por exemplo, com meus pastores, uma vez por mês eu janto com eles, a gente põe uma mesa para cear, né? E a ideia é ter um momento de comunhão, né? E aí que a gente forma, né? Porque aí que saem as conversas, saem as dúvidas, abre o espaço para falar. E hoje eu vejo um certo distanciamento disso, né? Porque às vezes o número é muito importante, mas a gente esquece que você pode ter uma multidão e não ter uma congregação, mas o importante é você ter uma congregação que vai gerar uma multidão. Pastor, sozinho, você chega mais rápido. Juntos, nós chegamos mais longe. Sim. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que hoje para recuperar isso. Sim. Né? Então, eu não tenho dúvida. Se você tem um ministério, vamos colocar um líder de culto, eu não sei como é que vocês chamam, um líder de ministério de diaconia, né? As pessoas que estruturam um culto específico da semana. Se você hoje você tem o sentimento, você sabe o trabalho em si, você tem tudo muito bem definido na tua cabeça de como deve ser feito, de como que o pastor Klaus gosta que é feito. Legal, hoje você é um. Mas o que você não pode se permitir é daqui 1, 2, 3 anos você permanecer sendo um. Sendo que você não conseguiu transmitir nada pra ninguém. Porque o que eu gosto, o meu filho gosta. Entendeu? Não tem jeito. Você sempre gostou de televisão, sempre gostou de câmera, sempre gostou. Cara, a tua filha fez rádio e TV, a tua outra fez cinema, cara. Fato. E trabalha comigo na igreja. Fato. Entendeu? Então, assim, o que as pessoas elas nunca talvez enxergaram dessa forma é que os 3 anos dos discípulos com Jesus não foi conhecer Jesus, foi se conhecer. Explica isso pra gente. Se conhecer. Quanto mais eu me conheço, entendeu? Mais eu me abro. E mais o que Cristo tem pra mim faz sentido, entendeu? Então tem muita gente na igreja hoje procurando conhecer Deus. Cara, a primeira pergunta que eu faço pra você se conhece? Porque quando você tem a maturidade, o entendimento de quem você é, tudo passa a fazer sentido. Então, se eu sei quem eu sou, a bronca do pastor Klaus pra mim vai trazer um sentimento de amor. Pô, ele me ama, por isso que ele me deu uma bronca. Porque se ele não me amasse, primeiro, ele não teria intimidade pra dar uma bronca em mim. Segundo, viu, pessoal? Ele não falaria, porque de quem a gente não vê e nem enxerga potencial, a gente não fala, a gente simplesmente larga, entendeu? E procura uma outra pessoa para substituir, porque não adianta gastar, entendeu? Deus mesmo, a palavra do Senhor mesmo diz, não joga a pérola para os porcos não, que não vai adiantar, entendeu? Vamos procurar outro. Se eu tô te dando bronca é porque eu te amo. Exato, entendeu? Então, fato do quê? Eu preciso me conhecer. E os discípulos caminharam 3 anos com Jesus e eles foram se converter mesmo depois que Jesus morreu. Simples. Porque se conversão é transformação, fala pra mim, por que Pedro caminhou 3 anos com Jesus e caminhava e tinha uma faca na cinta? E negou, né, no final. Vamos esquecer a parte do trair Jesus, de negar. Por que ele carregava uma faca na cinta? Quem é transformado, eu não preciso de arma, eu não preciso de faca. Entendeu? Faz sentido. Então, se eles eram convertidos, por que só João estava na cruz e os outros todos fugiram? Por quê? E depois ainda ficaram trancados em casa, mesmo sabendo que eles estavam... Cara, é impressionante. É um para o caminho de Emaús, entendeu? Cara, cada um foi para um canto. E Jesus aparecendo para eles, entendeu? Jesus aparecendo para eles. Ó, a história não acabou. Só começou, entendeu? Só começou, entendeu? Então, transformação, conversão, entendimento de quem você é em Cristo faz com que você encare o Evangelho de uma forma completamente diferente, faz com que você enxergue os problemas de uma forma completamente diferente e faz com que a tua vida deixe de ser preto e branco e passe a ser colorido, entendeu? Muito bom. Nós estávamos falando fora das câmeras aqui sobre como o mundo mudou depois da pandemia. Pô, total, né? Impressionante.
de 2022 para cá, a 2025, o Brasil é completamente diferente. Impressionante. O cara do churrasco grego precisou vender outra coisa, porque não dá para vender carne mais, né? É verdade, é verdade. Ele pensou em fazer ovo grego, não dá também, porque o ovo também não dá para vender mais. Como é que seria o ovo grego, né? Cortando filé. Cara, o mundo mudou. A forma que você se comunica também mudou. Fala um né? pouco disso, você é de comunicação, você Né? é dessa área, né? Você A cuidou forma muito que você tempo se de comunica televisão, mudou. de- Não é porque Deixa eu fazer uma pergunta não é porque eu indiscreta aprendi aqui. apanhando, por exemplo, que eu preciso ensinar batendo, entendeu? Cara, eu e você, a gente aprendeu apanhando, não sei se... verdade, Cara, eu fui o filho do meio, entendeu? O do meio geralmente é o que mais apanha. É mesmo? É. Eu achava que era o caçula. Eu sou caçula. Cara, então, eu glorifico a Deus, porque eu fui corrigido muito pelo meu pai e pela minha mãe. Sim, sim. Mas hoje, nos dias de hoje, já não se ensina mais assim. Não existe conexão mais nisso. Quantos filhos você tem, filho? Eu tenho dois. 2? Tenho o Dedé, Por que 3? de 16 anos, eu falei 3, não sei porquê. Entendeu? Tá. Aqui a gente tá falando de Jesus, tô pensando na Trindade, por isso que eu tô falando de 3. Boa, boa, boa. Você tem o Dedé? Mas eu tenho dois, eu tenho o André, de 16, e eu tenho a Rafaela, de 9. Minha princesinha, tenho uma caçulinha, né? Então, por exemplo, não funcionava comigo, mas funciona com os meus filhos. Hoje eu só olho pra eles e eles sabem que o que eles fizeram não é legal, entendeu? Então, eu não preciso agredir absolutamente ninguém para poder mostrar o que eu quero. Então, o mundo mudou completamente, né? Então, hoje você lidera muito mais por inspiração, por ser referência, Concordo. entendeu? Por servir, entendeu? Líder que não puxa a fila não serve para ser líder. Entendeu? Líder que só manda recado, entendeu? Que não levanta de uma cadeira e fala faz? Não é faz. Nós fazemos. A liderança Entendeu? deixou de ser uma liderança de poder para uma liderança Total, de inspiração. Né? total. E a gente tem a grande figura é Jesus. Jesus tinha poder, mas ele nunca usou do poder dele, sempre usou da autoridade que ele tinha, né? E a autoridade que Deus nos dá faz com que eu desperte o coração das pessoas para que elas façam aquilo que na carne elas não querem fazer. Sim, sim. Isso é a autoridade de um líder. E ninguém nasce líder, tá? Ninguém nasce líder. Então, ninguém nasce líder, entendeu? Você se transforma num líder, entendeu? A partir do momento a partir que você busca, entendeu? Se dedica e mergulha nisso. Eu acho que a liderança pode inspirar ou ela pode matar, né? Você que vai ter que definir como é que vai ser a sua liderança. Ela vai ser inspiradora ou ela vai trazer morte. Né? Exato. Vai acabar com a esperança, com o crescimento. Entendeu? Quantas pessoas a gente não conhece que começaram... Paulo fala aos Gálatas, né? Vocês começaram bem, mas, cara, vocês terminaram na carne. Entendeu? O rei Josias começou bem, entendeu? Se perdeu, entendeu? Então, o fato de você não se conhecer também faz com que você coloque os pés entre as mãos, entendeu? Faz com que o poder, entendeu? Manipule a tua mente, entendeu? E aí você se transforma numa pessoa que você nunca imaginou que um dia você seria. Você entendeu? já se pegou assim, seduzido pelo poder alguma vez? Tipo assim, Cara, que você tomou uma decisão que você falou, cara, isso eu devia... Não precisava ter feito assim, eu fui muito duro. Pô, posso falar, Klaus, assim, pastor, não é muito a sua característica. Pra você ver, a gente ficou um período sem se conectar, assim, sem se falar e tal, até porque a gente acabou seguindo outros rumos, mas, pô, eu tô conhecendo o mesmo Klaus que eu conhecia há 8, 10 anos atrás, entendeu? E eu espero que você esteja falando hoje com o mesmo bispo, entendeu? Porque nada mudou, entendeu? Só melhorou, né? Só melhorou. Quando você permite que Deus coloque a mão dele, entendeu? Cara, a tua vida só vai melhorar. Agora, quando você põe a tua mão nas coisas, Deus tira dele, entendeu? Sim. Então você tem que... O que você está fazendo? Você está colocando a tua mão, entendeu? Ou você está tirando a tua para que Deus coloque a dele, né? Então eu vejo muita gente se perdendo nesse sentido. Então Deus deu casamento, Deus deu filho, Deus deu casa, Deus deu lar. Mas num determinado momento, a pessoa se permite a colocar a mão dela. E quando eu falo de colocar a mão dela, ela permite fazer do jeito que ela acha que deve ser feito. E, cara, eternamente não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus. Entendeu? Eternamente. Vamos voltar ao assunto da autoconhecimento, da identidade, né? Realmente, hoje a gente tem uma crise de identidade, né? As pessoas... Autoconhecimento é tudo hoje.
Você tem uma crise, né? Mas como que você ensinaria alguém aí que está assistindo a gente? A gente tinha uma pulseirinha há muito tempo atrás que eu vou reinventar ela, entendeu? Ela tinha 4 letras: o O, o Q, o J e o F. Se você descobrir o que significa essas letras, eu vou te pagar um almoço amanhã. Oração, Jesus, fé. Não. Não é isso? Não. Ó. O que Jesus faria. Ah, eu lembro dessa pulseira. O que Jesus faria. Podia ter ganhado um almoço. Eu conhecia a pulseira. Você conheceu essa pulseira? Sim, né? Claro. E, cara, ela te faz... Ela coloca você no trilho em alguns momentos. Ela acende alguns faróis. Ela abre algumas portas, entendeu? Que talvez por algum motivo se fecharam. O que Jesus faria? Então não é o que o Felipe faria, né? Talvez o Felipe ou o pastor Klaus, talvez hoje, nesse momento, quinta-feira, à tarde, frio. Ah, não, gravar podcast hoje não, entendeu? Talvez na nossa carne não, né? Mas não é o que eu quero, é o que Cristo quer, é o que Ele deseja. E fazer o que Ele quer, atender à vontade dEle, me realiza, me satisfaz. Então, quantas vezes você não recebeu uma ligação, pastor, por favor, vem aqui orar na minha casa, e você precisou abrir mão de muita coisa para poder ir, né? Eu já recebi esse tipo de ligação de gente que estava para se matar na ponte da 23 de maio. E eu precisei sair de casa para poder ir falar com a pessoa, abraçá-lo e falar, cara, não é isso que Deus tem para você. Você é importante para Deus. Deus tem uma obra na tua vida. E o inimigo colocou escamas impedindo você de enxergar aquilo que Deus quer fazer. Mas se Deus me trouxe aqui hoje para remover essas escamas e fazer você enxergar aquilo que Ele tem condições de realizar na tua vida e através da tua vida, eu tô aqui hoje. Te amo, me dá um abraço. Entendeu? Sabe que eu vi um livro, não sei se é na década de 80 que foi lançado, que chamava assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Né? Da onde vem o que faria Jesus? Né? E esse livro ele dizia o seguinte, que antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer qualquer coisa, você deveria parar e pensar, Jesus faria como nessa decisão? Como ele trataria a minha esposa? Perfeito. Como é que ele trabalharia nessa empresa? Como ele responderia nessa reunião? E é um livro que foi muito importante. Depois tiveram alguns críticos falando, mas Jesus era Deus, Jesus não sei o quê, mas eu acho que esses críticos perderam a essência, porque a essência você não é Deus, é verdade, mas tem muita coisa que hoje não expressa Jesus. Sim, muita coisa. E você está fazendo aquilo em nome de Jesus, mas não está expressando Jesus, quer dizer, Sim. Então, Jesus não faria aquilo, né? Então é uma complicação hoje que a gente está vivendo. Eu postei na minha rede social esses dias a seguinte frase, né? Aquele que poderia te julgar não te julgou, só te amou. É isso aí. E hoje, o que a gente mais vê é julgamento. Então você tem uma potência nas tuas mãos que é a internet, que é a rede social. Cara, você não pode fazer uso dessa arma para julgar e para condenar as pessoas. Isso é um problema. Cara, porque eu acho que assim, hoje eu penso assim, eu queria ouvir sua opinião. Nós somos diferentes, a minha doutrina é diferente da sua, né? Nós temos coisas diferentes. Sim. O que une a gente é Jesus. Sim. Só que eu vejo assim, como se eu fosse da tribo de Dan e você fosse da tribo de Judá, por exemplo. Entendeu? Amém. Somos tribos diferentes. Sim. Né? Eu tô lá, eu sou bom na funda. Cada um tem uma característica, cada um tem uma habilidade, sim. E você é especialista em outro. Tem coisas que a gente diverge. Eu me lembro que teve uma passagem, eu vou até fazer uma pregação sobre isso um dia, que eu nunca preguei sobre isso. É uma pregação interessante que fala assim, o pessoal lá, a moça foi esquartejada e tal, e aí tem uma galera que não quis entrar na guerra. Aí ele corta os pedaços da mulher, manda para todas as tribos, né, 12 pedaços, e fala, isso é que está acontecendo. Aí as tribos se unem. Eu acho que hoje nós estamos vivendo esse momento espiritual. Né? O inimigo está batendo, matando, sofrendo, e a gente está desunido e não entende que são 12 tribos, ou sei lá, o mais, né? Sim. E que vão trabalhar de formas diferentes, com os nossos falhas, com as nossas limitações,
com coisas que podem ser diferentes, com coisas que podiam ser melhores, mas que não, enquanto a gente está brigando, a moça estava sendo, a noiva, né, estava sendo violentada e a gente está lá discutindo e eu não quero me envolver nessa batalha. Mas quando a gente não se conhece, a gente confunde o inimigo, pastor. Verdade. Cara, Isso é bom, eu preguei isso no domingo. Como é que é? Conta aí. Eu falei, cara, a tua esposa não é tua inimiga, ela veste a mesma camisa que a tua, ela faz gol pro mesmo lado, pelo amor de Deus, cara. Não é nela que você tem que dar canelada, cara. Você tem que dar canelada no inimigo que tá no outro time. Entendeu? Então, conhecer o inimigo é o primeiro passo para você sair vitorioso da guerra. Mas de onde você acha que vem toda essa ira aí, que vem toda cara... Você falou dessa questão das internets e tal, a pessoa, essa agressividade, né? Se a gente pegar como base o livro de Neemias, que a Bíblia fala lá no capítulo 6, que ele chegou até a metade, que ele estava reparando as brechas, a gente começa a enxergar que o inimigo, às vezes, ele não entra pela porta principal, ele entra por uma frestinha. Explica pra gente. Você fecha a porta do teu... Hoje tá frio, né? Hoje tá frio aqui. A gente tá gravando, eu não sei quando vai ser publicado esse podcast. Mas hoje em São Paulo tá frio. Vai todo mundo se preparar hoje para dormir quentinho. Vai tomar um bom banho quente, vai colocar uma boa blusa, uma boa calça de feltro, né? Vai fechar as janelas. Mas vai chegar uma determinada hora da noite e tal, que você vai perceber que tá vindo um vento de algum lugar, entendeu? Cara, tá te incomodando. Entendeu? Se você tiver com muito sono, vai passar desapercebido, você vai continuar dormindo. Mas se você for atrás, você vai perceber que às vezes aquele ventinho gelado tá entrando por um cantinho da janela, tá entrando pela fresta da porta lá de baixo, que por mais que ela esteja muito bem alinhada com o chão, é por ali que tá entrando. Entendeu? E se você não tampar, vai continuar te incomodando. Então eu vejo que às vezes a liderança, a igreja, o servo de Deus, ele é muito roubado nisso, nas pequenas brechas. E é pouco que o inimigo precisa para entrar no teu coração e destruir completamente. Entendeu? Completamente. Explica pra gente isso. Davi... Dá um exemplo, assim. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar Davi, por exemplo, Davi fez um censo. Sofreu um desfalque no seu exército de 70 mil homens, porque fez um censo. Ah, mas aonde ele errou? Ele demonstrou medo. Ele demonstrou desconfiança. E ele nunca precisou de arma, de exército e nem de relatório de ninguém para entrar ou não numa guerra. Ele só precisava buscar o Senhor. Ele perdeu a confiança e começou a confiar no mundo. Então veja, um sentimento levou ele a uma atitude, fez Joabe percorrer a terra 6 meses para trazer um relatório para ele. E aí a falha dele gera um desfalque absurdo no povo. E é impressionante, né? Deus leva ele depois para aquela eira de Araúna, ele consagra uma oferta, Deus muda a sorte de Davi, derrama o favor dele e ele volta a vencer, né? Então, uma brecha, um sentimento. Às vezes a pessoa está se perguntando por que o meu casamento está destruído, entendeu? Sendo que eu trato bem a minha esposa. Não é só tratar bem a esposa, cara pálida. Não é. Por que a minha relação com o meu filho se rompeu? Cara, não é só comprar o presente que ele mais gosta, entendeu? Não é só pagar a viagem que ele quer, entendeu? É muito mais complexo do que isso. Por isso que nós servimos a Deus, por isso que nós buscamos ao Senhor, por isso que nas nossas orações a gente pede, Pai, perdoa os nossos pecados, me traz a memória daquilo que eu errei, aonde eu falhei, entendeu? E a palavra fala, João fala em Apocalipse, lembra lá da onde você caiu, entendeu? Volta ao primeiro amor, entendeu? Repara a brecha, restaura qualquer tipo de situação. Ah, mas já aconteceu há muito tempo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Se Deus te mostrou, procura a pessoa, pede perdão, vai fazer total diferença na vida dela. Entendeu? Então é isso, às vezes é por uma brecha. É por uma brecha que o inimigo entra. Aí o inimigo entra, entendeu? E aí o inimigo coloca no teu coração que ao invés de nós sermos irmãos, nós somos concorrentes. Tá errado, cara, perdeu o sentido, a gente não é concorrente. É verdade. Entendeu? A gente é corpo de Cristo. É isso aí. A gente tá junto para pregar o evangelho. E se a gente der as mãos, a gente vai muito mais longe. Por isso que eu amo a visão da marcha para Jesus que Deus deu pro apóstolo. Não é placa de igreja, não é religião, entendeu? Na marcha para Jesus tem católico, tem evangélico, tem protestante, tem espírita, tem de tudo. É a marcha da família, entendeu? É a marcha da unidade, é a marcha da aliança, é a marcha daquele que quer o bem para os outros.
Entendeu? Ah, mas vocês não falam de Jesus? Cara, deixa o Espírito Santo de Deus fazer a parte dele. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. Mas o cara Entendeu? critica, mas aí tem muita política na marcha, mas aí é aquela coisa. Mas se você for parar pra pensar, é lá que ele tem que estar mesmo, né? né? É lá, né? O político tem que estar onde? No meio do povo. Buscando Jesus mesmo, né? Entendeu? É lá mesmo. Se tem uma coisa que ele precisa e que eu preciso e que ele também precisa, é de sabedoria, é a sabedoria que vem de Cristo. Entendeu? É lá. Entendeu? Porque eu não sei a hora e não sei o momento. Mas uma hora ele vai ter uma experiência com Deus e tudo vai fazer sentido como um dia pra mim fez. Né? Eu acho que entendeu? A gente acaba perdendo o bebê com a água do banho, né? Que nem dizia, né? Porque na verdade a gente faz algo para declarar a oportunidade de dizer, olha, nós somos uma nação que acredita em Jesus, né? E aí vai ter infiltrações, vai ter de tudo, vai ter gente que vai querer se aproveitar, mas isso já era no tempo de Neemias. Sim, né? cara. Quando Neemias estava construindo lá o muro, veio lá Tobias e Sanballat, não, vamos fazer assim, você está querendo se declarar governador de todo mundo, né? E aí Neemias fala, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque tá cheio de... Tá cheio de arquiteto de obra pronta, pastor. Tá cheio. Entendeu? E a internet deu voz, né? Deu voz para todo mundo criticar todo mundo, todo mundo falar mal de todo mundo. Então, assim, se você tem essa liberdade, essa abertura no teu coração, entendeu? No teu culto vai ter prostituta, entendeu? No teu culto vai ter homossexual, entendeu? No teu culto vai ter político, vai ter de tudo lá. Entendeu? E a gente e quem faz a obra, cara? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Até porque se a gente só quiser uma igreja de pessoas perfeitas, ninguém vai ser salvo. Eu não posso nem estar lá pregando, porque eu não sou, entendeu? Eu não sou. Mas essa história que você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Sobre essa questão da identidade que você falou no começo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas hoje, né, vão buscar a sua identidade na cópia do outro, né? Tipo assim, ela vai lá na rede social, vê o cara e ela vai e copia. Ou no seriado da TV que ele tá maratonando 15 temporadas, ele acha que ele fala igual ao protagonista do seriado, né? Sim. E essa não é a nossa identidade, né? A nossa identidade está em Cristo Jesus, né? Já parou para pensar, com certeza, mas vamos trazer isso de volta. Você já parou para pensar que Samuel estava errando na unção do futuro rei de Israel? Ele pegou Saul, né? Quer dizer... Não, porque Saul foi rejeitado. Ele foi. Tá falando dos filhos. Ele se precipitou, né? Cara, e a precipitação, quando você é guiado por impulsos, cara, é terrível. Bonito, é terrível. Quando você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é guiado pela tua carne. A tua carne leva você a tomar decisões completamente comprometedoras. Ele consagra um sacrifício e logo em seguida aparece Samuel e fala, cara, o que você fez? Você não me esperou? Não é da tua função isso, cara. Entendeu? Quem consagra aqui sou eu. Ó, a tua atitude fez Deus te rejeitar hoje. E quando ele é direcionado por Deus para ir para a casa de Jessé, ele estava ungindo o quê? O que ele imaginava que era bom. O que ele tinha talvez de estereótipo como rei de Israel. Grande, bonito, forte, boa eloquência. Entendeu? E Deus chamou Samuel e falou, Samuel, vem aqui, caiu um botão aqui, cara, vamos trocar uma ideia aqui. Deus não olha e não enxerga como o homem enxerga o exterior. Eu enxergo o coração. Eu enxergo o coração. Isso é um aprendizado, porque geralmente a gente quer empoderar as estrelas, né? Sim. E Deus quer empoderar os servos. Né? Sim. Então, se você entender que Deus enxerga, se você entender que Deus enxerga o teu coração, você não precisa ser igual a ninguém. Você tem uma essência que Deus colocou no teu interior. Do teu jeito Deus vai te usar. Da tua forma de falar, mas Deus vai te capacitar. Tem essa paixão pelas estrelas. Tem, né? O cara fala bem, o cara... Assim, eu penso isso, que às vezes a gente, ao invés de dar oportunidade... Outro dia eu brinquei aqui com os pastores que eu tenho caminhado junto aqui, eu brinquei, dá oportunidade pro feinho. Você só quer dar oportunidade pra estrela. Você não quer o cara que fala bem. Sabe, você tem que pegar... E a estrela, às vezes, ela se torna monstro, né? Ela vira monstrinhos, né? Então, é o caso de Saul. Saul virou um monstrinho, né? Mas se você for parar para pensar também, os 12 discípulos não tinham estereótipo nenhum, não tinham aspecto nenhum, talvez eram os feinhos da turma, e Jesus pegou para caminhar com eles e os feinhos se transformaram em bonitos, né? Não, exatamente, esse é o princípio. Isso. O problema é que a nossa atração para o empoderamento da liderança
não é baseado no coração, no caráter, Sim. na forma como o cara tá, o coração de servo que ele tem. É mais porque ele tem talento, ele fala bem. Ou talvez ele tem a mesma qualidade de vida que eu tenho, joga tênis, entendeu? Tem as mesmas qualificações que a minha, a gente se conecta, né? E às vezes quem Deus vai empoderar não é esse cara. Nada contra se você é bonito, né? O Bispo Filipe é bonito, então tá tudo bem. Mas assim, o que acontece, o que eu quis falar de feinho é isso, é que ele não é um cara mais carismático, às vezes não é o cara mais talentoso do grupo, né? Mas a vida ministerial nos ensina isso, a nós nos esvaziarmos dessas questões que a gente carrega no nosso interior e a gente se abrir para algo novo. A gente realmente ser direcionado por Deus até nisso, entendeu? De dar atenção para aquele que está um pouco mais quieto num canto, entendeu? De valorizar quem realmente a gente está se sentindo um pouco desvalorizado, entendeu? De colocar no eixo quem está se achando a última Coca-Cola do deserto. Cara, esse é o nosso papel, entendeu? O papel de liderança, o papel ministerial é exatamente isso, né? Bispo, estamos chegando no final aqui, já passou, já estourou, né, o nosso horário aqui. E eu queria convidar você para fazer suas considerações finais aí para quem está assistindo. Hoje o papo foi muito legal. Eu sempre gosto de conversar com você sabe disso. E a gente sempre já almoçamos algumas vezes juntos, já conversamos. E eu sempre aprendo com você. Imagina. Até porque eu sou de uma geração um pouco mais velha que a sua. E eu admiro demais o jeito que você enxerga a vida, a forma como você vê essa questão da sua geração. Importância, né, da inspiração. Isso que você falou para mim, alguns insights aqui profundos. A gente precisa ser líder de inspiração, não de mandar. Sim. Insight profundo que você trabalhou agora, essa questão também da gente entender que nem sempre a pessoa mais proeminente é aquela que está empolgado no coração e não está olhando aquilo que Deus está vendo, que é o coração. Esses insights são importantes. Não é o mais capacitado, né? É o que está disponível, geralmente, né? E esses insights são importantes para muitos líderes aí, que às vezes é melhor investir num cara simples, fiel, que está lá, do que você pegar um baita talentoso lá que não vai ter nenhuma cumplicidade, nenhuma unidade com o projeto que você quer criar, né? Então, às vezes você pega um cara lá, investe nele, ele vai ser fiel, vai trabalhar, e você está procurando já um talento pronto e o cara não tem nenhuma fidelidade. Muito legal esses insights. Agora é com você. Manda um recado aí pro Eu agradeço muito estar aqui. Agradeço muito a Deus por essa aliança, por essa liberdade que a gente tem uns com os outros. Puxa, ser um instrumento de Deus é muito recompensador, é um motivo de orgulho. E eu falo para os meus filhos todos os dias que eu escolhi a melhor parte. Amém. Entendeu? Eu escolhi caminhar com Cristo, servi-lo, ouvi-lo e ser direcionado por Ele na terra. E se você puder dar esse espaço, dar essa oportunidade para que o Espírito Santo de Deus te visite de uma forma plena, se você dar vazão a Ele fluir no teu interior, eu não tenho dúvidas que como Deus transformou a minha história, vai transformar a tua. O teu trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que você semeia é certo, você vai colher, amém? E tudo que você está vivendo faz parte de um grande propósito, um propósito que não foi definido por homens, que não foi escrito por autores, mas foi escrito por Deus. No Salmo 139:16, a palavra do Senhor fala isso, que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus nessa terra. E eu creio que Deus tem algo muito grande, algo muito precioso para realizar na tua vida. Abra o teu coração, se mergulhe nisso, se abra para isso, abra os teus olhos. Deus vai mudar a tua história como transformou a minha. Muito legal. Gente querida, esse foi a nossa conversa hoje com um entrevistado especial, o Bispo Filipe, Bispo da Renascer em Cristo. E eu vou fazer um pedido. Veja se o apóstolo Estevão um dia deixa eu entrevistar ele. Pô, já pensou que honra? Vem com ele. Pô, vamos marcar. Vou falar com ele, vai ser um prazer, eu vou falar com ele. Vamos embora. Muito obrigado, Bispo. Deus abençoe sua vida. Obrigado, se esse papo serviu para alguém, manda para frente, encaminha, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. E tudo quanto fizer, prosperará. Valeu, Bispo. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Valeu.